Olá pessoal, descansaram um pouquinho, respiraram, relaxaram? Firmes e fortes? Parte 3. Então você viu na parte anterior a parte dos símbolos matemáticos, comentei a pegadinha. Então foi o nosso primeiro caso dos casos especiais de negação que você tem que ficar de olho. O outro caso é a negação de quantificadores. Vou jogar a telinha aqui, o slide. Então a situação B é a negação dos quantificadores. Então, primeiro caso, caso 1, é o caso do todo. E aí gera uma certa confusão. Por quê? Imagine a proposição A. Todo x é y. A primeira ideia que vem à mente, joga na tela, é a seguinte. Se você diz que todo x é y, a primeira ideia, nenhum x é y, Bruno. Cuidado. Porque se você diz que todo x é y, basta que um x não seja y para você negar. Então, algumas pessoas ainda têm a visão de que negar o todo, você vai utilizar o nenhum. E não é isso. Para negar o todo, eu não vou utilizar o nenhum, porque o nenhum é um quantificador universal da negação. O todo, quantificador universal e afirmativo. Então, joga na telinha. Você não vai aceitar, mas é o correto. Você vai para o algum. X não é y. Então, pode ser o algum, tá certo? Pode ser também o existe, que lembre-se, algum existe, pelo menos um são a mesma coisa. Eu falei isso na parte de quantificadores ali, aquela revisãozinha. Então, existe x que não é y. E outra situação, pelo menos um x não é y. Então, todo x é y, algum x não é y, existe x que não é y, e pelo menos um x não é y. Então, ele pode utilizar o algum, o existe ou pelo menos um. Certo? Então, fiquem espertos aí nessas possibilidades. E aí não tem jeito, tem que decorar, decorar, decorar e decorar. Então, a situação B. Todo homem é mortal. Quando você vai negar essa proposição B, você observou aqui o todo. Então, o que eu faço? Eu tiro esse todo, porque eu tenho que tirar o quantificador universal. E aí vou colocar ou algum, ou existe, ou pelo menos um. Então, algum homem não é mortal. Então, aí você tira o todo, coloca o algum, existe, ou pelo menos um, e nega a frase. Então, homem mortal, homem não é mortal. A pegadinha maior de prova vem agora. Os alunos do Sejus são estudiosos. Então, os alunos do Sejus são estudiosos. E aí, eu quero negar essa proposição C. Os alunos do Sejus são estudiosos. Como é que eu vou negar essa situação? Quando eu digo os alunos do Sejus são estudiosos, aqui eu até brinco, está num fundo branco com letras brancas, o todo. Porque vem cá, joga na tela. Você que está em casa assistindo sua aula agora, faz parte dessa história.
Você que está lá no Piauí também faz parte. Você lá em São Paulo. Então você que está assistindo a aula agora diz assim, não, essa propriedade me pertence, eu sou aluno do Sejus, então eu sou estudioso. Então você tem que ter cuidado porque existe a possibilidade de ele colocar o todo implícito na frase. Ou seja, está ali o todo, eu não estou vendo, mas eu sei que está. Então muito cuidado com isso. Que ele pode colocar o todo implícito na frase. Ou seja, ele está lá, não estou vendo, mas eu sei que ele está lá. É coisa do além, mais ou menos isso. Então volta para cá. Vamos lá? Então, os alunos Sejus são estudiosos. Subentende que eu estou falando de quem? Todos os alunos. Então, eu posso omitir o todo na escrita da frase. Posso, porque ele não vai perder o contexto. Agora, na hora de negar, eu tenho que levar esse todo em consideração. Então, aí eu vou colocar algum, e o correto é no singular, viu? Algum aluno do Sejus não é estudioso. Então, algum aluno do Sejus não é estudioso. Beleza? Então, os alunos do Sejus são estudiosos. Algum aluno do Sejus não é estudioso. Eu queria até comentar com vocês essa situação aqui de negação. Então, dá uma paradinha para copiar, joga na tela. Seguinte, pessoal, quando você coloca os alunos foram aprovados no concurso e tal, você tem um todo implícito na relação. Então, na hora de negar, você vai levar isso em consideração. Mas o correto na hora de negar é você levar a negação para o singular. Agora, pode ocorrer, isso já aconteceu em várias provas, de você não encontrar alternativa no singular. Como nesse caso, algum aluno do Sejus não é estudioso. Aí você pode marcar a alternativa no plural. Alguns alunos do Sejus estão estudiosos. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Ordem de prioridade. Se você visualizar nas alternativas duas situações. Situação 1, a resposta no singular. Situação 2, a resposta no plural. Não tem dúvida. A resposta correta é no singular. Ele até fez isso em prova recente. Ele colocou uma frase todo não sei o quê, e aí colocou duas alternativas, é porque eu não tenho a questão. Uma ele colocou no singular e a outra ele colocou no plural. E aí os alunos pediram para fazer a anulação da questão, alegando que tinha duas respostas. Eu falei, não, prevalece a questão que tem no singular, porque às vezes a FCC faz aqueles concursos, metrô, aqueles concursos específicos, às vezes a gente não consegue o acesso à prova e tudo mais. Mas tem essa situação de ele pode apresentar a resposta no singular e no plural. Prevalece o singular, ou seja, algum aluno, algum estudante, enfim, algum candidato. Tá certo? Vamos prosseguir? Ficar atentos a essa pegadinha? Vamos lá agora com outra situação de prova, que é o caso 2. Bem interessante esse caso 2. Só vou repetir aqui, sendo chato um pouco, que é o caso do algum, do existe e o pelo menos um. Ok? Deixa eu só apagar aqui. Então, não esqueçam, porque muita gente reclama, mas ele botou existe lá e tal, e eu estou trabalhando com algum. Não pode esquecer. Pode ser o algum existe ou o pelo menos um. Então, vamos lá. Algum x é y. Então, ele colocou assim, algum x é y. E aí, o que ele faz agora nesse algum x é y? Colocou algum, pode ser o existe ou pelo menos um, e ele pediu a negação.
Qual é a regra que eu tenho que decorar para ser feliz? Eu vou retirar esse algum e vou colocar o todo. E vou negar a frase. Todo x não é y. Então, eu tiro algum, coloco o todo e vou negar a frase. Todo x não é y. Beleza? Outra situação. Nenhum x é y. Tá certo? Então você tira o todo, coloca o nenhum. Só que nesse caso do nenhum, você vai manter a frase. Observe que você conserva a frase. Então você tem que ficar atento porque nós temos duas situações de negar o algum. Quando eu digo algum, pode ser o existe, pode ser o pelo menos um. Não esqueçam disso. Então, a primeira opção é você colocar o todo mais a negação da frase. Então, todo mais a negação da frase. Deixa eu botar aqui do outro lado, fica melhor. Opa, deixa eu botar aqui. Deixa eu apagar. Então, vou colocar aqui. Primeira opção. Mais bonitinho. O todo mais a negação da frase. Segunda opção. Aí eu vou colocar o nenhum. Se eu coloco o nenhum, aí eu copio e colo a frase. Então é a chamada técnica de memorização. Então, primeira opção, todo mais a negação da frase. Segunda opção, o nenhum mais a frase. Simples assim, beleza? Aí o que acontece? Se você tem uma situação como essa. Opa. Botei o todo. Algum gato é esperto, você vai ser negado da seguinte forma. Aí eu observei o algum, olho no lance, pá, já sei que tem um quantificador. Então eu tenho que ficar atento às duas possibilidades que esse caso apresenta. Então esse é o grande detalhe, nós temos duas possibilidades de negação. Primeira possibilidade, colocar o todo. Se eu coloco o todo, eu nego a frase. Então, todo gato, isso, não é esperto. Todo gato não é esperto. Outra situação, colocar o nenhum. E aí, colocando nenhum, eu vou colocar a frase. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Algum gato é esperto, todo gato não é esperto e nenhum gato é esperto. Então, você vai colocar ou todo, negando a frase, ou você vai colocar o nenhum e mantendo a frase. Beleza? Vem comigo? Então, pessoal, são regras. Eu sempre digo, pessoal, o seguinte, na hora que vocês se conscientizarem que lógica, por si só, é uma aplicação de regras e fórmulas, vocês vão embora, vocês vão longe.
Então, mas eu discordo. Não, mas a regra é essa, eu vou seguir, vou ser feliz. Esse é o ponto. Vamos fechar com o caso 3? Joga na tela. Mais tranquilo, caso 3. Caso 3 é o nenhum. Nenhum x é y. Então o que você faz? Você tira o nenhum, é simples. E coloca o algum. Então você tira o nenhum e coloca o algum. Beleza? Então, tá aí a situação. É só lembrar que você tira o algum, pode colocar o nenhum. Então, mesma história. Tira o nenhum e coloca o algum. Para finalizar a história, eu sempre coloco assim um processo de vai e volta. Por exemplo, entre o todo e o algum, nós realizamos a negação da frase. Vou botar aqui mais a negação da frase. Entre o algum e nenhum, você vai manter a frase. Tá certo? Então, todo e algum mais a negação da frase. Algum e nenhum mais a frase. Então, são essas situações que nós temos aí. Tá certo? Então, é só lembrar, todo coloca o algum e nego a frase. O algum coloca o todo e nego a frase. O algum vai para o nenhum, mantém a frase. O nenhum vai para o algum, mantendo a frase. Então, esses três casos você pode se resumir com essa tabelinha. Então, todo vira algum, o algum que é especial, porque o algum ele pode virar todo e ele pode virar nenhum. Então, caso 2, duas opções. Né? Lembre-se disso. Caso 2, duas opções. Beleza? Tranquilos aí? Joga na tela. Então, dá aquela respiradinha, relaxada, um pouquinho, né? Pensa no salário, na estabilidade e vamos fechar essas provas da FCC a partir de agora, viu, pessoal? Por isso que eu até comentei com vocês, é o maior curso que eu já realizei. Para vocês terem ideia, esse curso de raciocínio lógico faz parte do nosso curso completo, são 25 aulas de lógica e matemática no curso completo. Então, por favor, ajuda a divulgar esse mega projeto da FCC. Então, é para fechar a prova. Eu até brinco que o slogan é o que faltava para fechar a prova. Tá certo? Pegar aí pelo processo de treinamento, fortalecer. São aulas para a gente ficar mesmo fera, não ter mais dificuldade. Então, joga na telinha 02. A correta negação da proposição. Todos os cargos deste concurso são de analista judiciário. Então, ele quer a negação dessa situação. Eu vou aqui logo na fonte. Tem um todo. Se tem um todo, eu só tenho uma única opção, que é colocar quem? O algum. Pode ser o algum, pode ser o existe, pode ser o pelo menos um. E aí eu vou negar a frase. Qual é a frase? Os cargos deste concurso são de analista judiciário. Então, algum cargo só apagar aqui. Então, algum cargo deste concurso não é, e isso negar a frase, não é de analista judiciário.
Então, no caso desse concurso, não é de analista judiciário. Beleza? Tranquilos? Então, algum cargo desse concurso não é de analista judiciário. Só que ele colocou com existem. Pode? Pode. Pode ser existe, pode ser algum, pelo menos um. Observe que eu não tenho alternativa no singular. Só tenho alternativa no plural. Existem cargos desse concurso que não são de analista judiciário. Então, nesse caso aí, eu tranquilamente posso marcar a letra B sem problema. Ok? 03. Então, fiquem atentos aí. FCC 2012. Muito legal essa questãozinha de negação. O diretor comercial de uma companhia, preocupado com as numerosas reclamações de clientes sobre a falta de produtos do catálogo nas lojas da empresa, deu a seguinte ordem a todos os gerentes: pelo menos uma de nossas lojas deve ter em seu estoque todos os produtos de nosso catálogo. Então, pelo menos uma de nossas lojas deve ter em seu estoque todos os produtos de nosso catálogo. 2 meses depois, o diretor constatou que sua ordem não estava sendo cumprida. Com essas informações, conclui-se que, necessariamente... Então, o que ele tem aqui? O que ele colocou? Pelo menos uma. Então, a ordem foi essa. Vem comigo, vamos interpretar a ordem. Pelo menos uma de nossas lojas devem ter todos os produtos no catálogo. Então imagine o seguinte, imagine que essa rede tenha 5 lojas. Loja 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ele está determinando que na loja 1 deve ter todos os produtos. Ou na loja 2. Ou na loja 3, ou na loja 4, ou na loja 5. Então, pela ordem dele, obrigatoriamente, ou na 1, ou na 2, ou na 3, ou na 4, ou na 5, teremos um produto do catálogo. Tá certo? Então, isso ele não abre mão. Teremos um produto do catálogo. Todos os produtos do catálogo. Então, ele observou que essa ordem não estava sendo cumprida. Então, joga na telinha aí. Aí ele colocou, pelo menos uma de nossas lojas deve ter em seu estoque todos os produtos de nosso catálogo. Então significa dizer o seguinte: se pelo menos uma de nossas lojas deve ter em seu estoque todos os produtos do nosso catálogo, e isso não estava acontecendo, então o que ele quer dizer com isso? Todas as lojas não possuem olha o todo. Então, pelo menos uma de nossas lojas deve ter em seu estoque todos os produtos do nosso catálogo. Então, todas as lojas não possuem todos os produtos. Ou sempre está faltando produto. É isso que ele quer dizer. Então, vem comigo. Vou colocar para vocês complementarem. Então, pelo menos em uma loja deve ter todos os produtos. Se isso não está acontecendo, é o que ele quer dizer com isso? Na loja 1 está faltando produto. Na loja 2 está faltando produto, na 3, na 4 e na 5. Ou seja, todas as lojas da rede apresentam produtos faltando. Ou seja, pelo menos um produto não consta lá em todas as lojas da rede. Mas aí cuidado. Cuidado com essa última frase. Porque essa situação eu comentei de propósito. Então, é o mesmo produto que está faltando em todas as lojas? E agora? É isso que ele quer dizer? É o mesmo produto que está faltando? Não. Ele está dizendo a vocês, mesmo que você discorde, mas é o que ele quer dizer, que na loja 1 falta um produto. Eu tenho essa certeza. Pelo menos um, viu, gente? Na loja 2 também falta um produto. Na loja 3 também falta um produto. Na loja 4 também falta um produto. Na loja 5 também falta um produto. Então, significa dizer que em cada loja está faltando um produto do catálogo. Mas esse produto que está faltando não necessariamente é o mesmo produto. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês.
Então, joga na telinha aí. Olha a letra A. Nenhum produto do catálogo estava disponível no estoque de todas as lojas da empresa. Nada a ver. Só para relembrar, a ordem que ele deu está aqui. Pelo menos uma de nossas lojas, ou seja, no mínimo uma, deve ter em seu estoque todos os produtos de nosso catálogo. Então, a letra A, nenhum produto do catálogo estava disponível no estoque de todas as lojas, está falso. Letra B. No estoque de apenas uma loja da empresa, não havia produtos do catálogo em falta. Se essa letra B está acontecendo, a ordem foi cumprida. E nós observamos, de acordo com o texto, que isso não aconteceu. No estoque de apenas uma loja da empresa, não havia produtos do catálogo em falta, letra B está falsa. Porque se ela acontece, a ordem está sendo cumprida. Letra C. Alguma loja da empresa não tinha em seu estoque qualquer produto do catálogo. Não, isso aqui me piorou. Pior ainda. Letra D. Algum produto do catálogo estava em falta no estoque de todas as lojas da empresa. Aí que é a confusão de interpretação. Por que a letra D está errada? Porque ele está dizendo que é o mesmo produto que está faltando em todas as lojas. E não é isso que nós concluímos. Nós concluímos que no estoque de cada loja da empresa faltava pelo menos um produto do catálogo. Agora, esse produto que está faltando não necessariamente é o mesmo. Então, por isso que algumas pessoas ficam na dúvida da letra D. Joga na tela? Por que não é a letra D? Porque a letra D está dizendo que é o mesmo produto que está faltando em todas as lojas. E não é o que acontece. Nós temos o conhecimento que falta um produto, mas não necessariamente é o mesmo. Beleza? Então não sai daí. Nos encontraremos no nosso quarto e último bloco de hoje.